Nesta videoaula, vou demonstrar como criar um logotipo no CorelDRAW. Para esse exemplo, vou utilizar este modelo de logotipo, que é de uma empresa fictícia. Sendo assim, vamos clicar em Arquivo, Novo. Vou definir que a minha área de trabalho o tamanho é papel A4, que a largura é por padrão e altura, modo de cores CMYK e resolução 300 dpi. Vou dar OK. Vou colocar também a folha em paisagem. Vamos agora então criar o logo. O primeiro passo é criar o círculo, né, que compõe aquele logo. Então eu vou pegar a ferramenta elipse, vou segurar o Ctrl e vou clicar e arrastar, para que o mesmo crie um círculo perfeito. Feito isso, eu vou pegar a ferramenta de seleção para que eu possa trabalhar com esse objeto livremente. Pressione a tecla P para centralizar o objeto na página. Vou definir um plano de fundo provisório, clicando com o botão esquerdo em uma das cores da paleta. Vou mudar a borda desse objeto, clicando com o botão direito na cor que eu desejo, clicando com o botão direito do mouse na cor que eu desejo. Então ele já muda a borda do objeto, certo? Vou aqui, mudar a espessura, clicando na caneta de contorno. Vou escolher uma espessura que fique próximo do que eu desejo. Então aqui eu vou escolher 0,2, ok, aumentou a espessura. E vou mudar o plano de fundo aqui desse objeto, né? A aula é bem prática e objetiva. Vamos agora, então, vir na lata de tinta e vamos escolher preenchimento gradiente. Na opção gradiente, eu vou escolher um tipo de gradiente personalizado, onde eu vou determinar a cor que eu desejo. Então, essa aqui é a posição 0, essa aqui é a posição 100. Na posição 0, eu vou clicar em Outras e vou escolher uma tonalidade azul mais escura, ok? Aqui, selecionei um pouco mais escuro o azul, vou dar OK. Pronto. Vou criar mais um ponto, né, mais uma posição, então é só dar um clique aqui nessa linha, ela ativa a linha, dá um duplo clique, vai criar uma seta, vou escolher um outro tipo de azul. Vou escolher aqui em outras também, OK, certo? Vou criar um novo ponto, vou escolher um outro azul também próximo, um pouco mais claro. Vou dar OK. E aqui, no caso, na posição 100, eu vou escolher outro azul, bastante escuro, né? Certo? Posso trabalhar essas coisas, ok? Podemos criar mais pontos, por exemplo, se quiser. Não necessariamente tem que ficar igual ao exemplo que eu montei, né? Se você quiser remover uma posição, é só dar um duplo clique sobre a mesma que ele é removido, ok? Feito isso, vamos girar a opção aqui, né? O ângulo aqui, só clicar e arrastar. Eu quero que fique a parte azul mais ao centro, ok? Então é só girando até ficar na posição que você deseja. Feito isso, vou dar OK. Ficou desse jeito aqui, certo? Vamos agora então aplicar aquela parte que tem aqui em cima, que parece um reflexo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um clique no círculo, né? Vou pressionar Ctrl D para duplicá-lo. Vou colocar uma cor branca sobre o mesmo e vou reduzi-lo. Vou colocá-lo aqui em cima. Vou remover aqui a borda, botão direito no X, pronto, vou posicioná-lo, ok? Se desejar alinhar horizontalmente, é só você vir aqui em organizar, alinhar e distribuir, centralizar horizontalmente pela página. Pronto, ele fica alinhado direitinho, até porque o logo aqui principal já está alinhado. Então você pode subir um pouquinho, até com as setas direcionais, né, do seu teclado aí, e subindo um pouquinho até ficar na posição que você deseja. Se também quiser saber a posição exata, é só olhar os valores de x e y que estão aqui na videoaula, ok? E aí vai ficar na mesma posição e o tamanho também é igual. Feito isso, vamos aplicar um efeito de transparência nessa parte aqui. Então vamos clicar aqui onde fica a ferramenta misturar
Vamos pressionar, né? Pressione e mantenha o clique pressionado. Vá abrir a lista com as outras ferramentas. Vamos escolher a opção transparência. Eu vou clicar de cima para baixo, ó, certo? Ó, clique e arraste de cima para baixo. Repare que onde fica o branco fica com a cor mais sólida e onde está o preto fica mais transparente. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou levar o mouse aqui em cima do branco, vou arrastar ele um pouco para fora, certo? E vou começar a arrastar, ó, o preto para cima, certo? Olha lá o efeito, ok? Perfeito. E aqui é só você controlar de acordo com o efeito que você deseja, né? Podemos também movimentar essa barra, ó. Tá vendo? Podemos movimentá-la e o efeito também é aplicado, certo? Perfeito. Já tenho essa parte aqui. Vou fazer o seguinte agora. Com esse objeto, eu vou duplicá-lo novamente, ó, né? Com esse efeito aqui. Vou pressionar Ctrl D. Vou arrastar ele um pouco para baixo, certo? E vou espelhar ele verticalmente, ó, para que ele possa ser invertido. Ó, invertir, certo? Pronto. Só posicionar aqui da melhor maneira. Vamos agora aplicar um efeito de foto, né, nesse objeto. A gente vai fazer uma desfocagem nesse objeto. Como ele é um vetor, então esses efeitos que a gente aplica em foto, desfocagem, né, croquis, entre outros, não podem ser aplicados a ele por ele ser um vetor. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos converter ele em imagem e vamos aplicar o efeito de desfocagem gaussiana. Então, com o objeto selecionado, vamos clicar em Bitmaps, converter em bitmap. Só dá OK. Pronto. Repara até que ele perde um pouco da qualidade, certo? Porque agora ele virou uma foto. Então, vamos agora voltar no menu Bitmaps. Vamos selecionar a opção Desfocar, Desfocagem Gaussiana. Vou levantar aqui um pouquinho. Escolha um valor, né, do raio aqui e clique em Visualizar. Ó, tá vendo? Olha o efeito. Vou até diminuir um pouquinho para ficar mais próximo do que eu quero, certo? Ou seja, regule o valor de acordo com o seu desejo. E aí é só clicar em Visualizar. Se tiver já do seu gosto, é só dar OK. Pronto, já temos aí esse efeito também, certo? Aqui em cima a mesma coisa. Se quiser configurar, é só configurar a transparência, né? Perfeito. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai escrever um texto aqui no centro, né? E vamos aplicar um efeito de sombreamento. Sendo assim, então vamos pegar aqui a ferramenta de texto, vou dar um clique, né, para criar um texto artístico. Vou digitar aqui o termo em maiúsculo, Haiti, vou selecionar, clicar na cor branca. Podemos agora definir o tamanho, tipo de fonte, se será em negrito, itálico ou sublinhado. Ou podemos simplesmente aumentar aqui a letra, ok? Então, podemos selecioná-la aqui e aumentar, assim como a gente aumenta qualquer objeto, né? No caso aqui, como podemos ver, temos aqui valores maiores, ou se fosse maior ainda, eu poderia digitar fontes maiores, né? Então, dá para trabalhar legal aí. Então, aqui, por exemplo, eu vou deixar o valor 100, né? Vou colocar em negrito e poderia aqui também escolher outro tipo de letra, né? Outro modelo de fonte, certo? Para esse exemplo, eu vou deixar a fonte Arial mesmo, certo? Só colocando aqui o negrito novamente. Perfeito. Vou pegar outra, novamente a ferramenta de texto. Vou dar um clique na área que eu quero digitar e vou digitar o termo Solutions. Vou pegar a ferramenta de seleção, clicar na cor branca e clicar aqui no negrito. Vou diminuir aqui um pouquinho o texto e vou colocá-lo aqui do lado do Haiti, certo? Pronto, né? Essa primeira parte já está finalizada. Vamos agora aplicar um efeito bem interessante, que é o efeito de sombreamento. Então, vou fazer primeiramente no Haiti. Vou clicar aqui onde está a opção transparência e vou escolher aqui o efeito sombreamento, a ferramenta sombreamento. Podemos clicar e arrastar para criar um sombreamento ou simplesmente podemos escolher as pré-definições de sombreamento. Eu vou escolher aqui a opção incandescente pequeno. Ó, aplico o efeito. E aqui em cima podemos alterar a cor desse efeito, ok? Mesma coisa para o Solutions. Vou clicar no Solutions, já está com a ferramenta de sombreamento selecionada. Vou escolher aqui incandescente pequeno
e vou escolher também a cor que eu quero. Pronto. Já fica um efeito bem interessante, né? Se quiser um efeito maior no Solutions, é só aumentar aqui o valor, certo? E escolher a cor novamente. Pronto, ó. Certo? Ó, já fica bem legal. Vamos agora inserir 3 círculos aqui bem pequenos, né? Aqui no logo, certo? Então vamos lá. Vamos pegar aqui a ferramenta Elipse. Vou dar um zoom aqui, né? Para a gente poder visualizar legal. Vou segurar o Ctrl, ó, e vou desenhar um círculo, ok? Vou clicar na cor branca, né? Vou pegar aqui a ferramenta de seleção também para poder trabalhar livremente com o objeto e clicar com o botão direito aqui no X para remover a borda do círculo, ok? Então eu já tenho um círculo, pronto. Só que eu quero mais 2. O que eu vou fazer? Para desenhar um círculo, né, não é necessário, basta duplicar. Só que eu quero uma distância perfeita entre os 3 círculos. Então, em vez de ficar clicando e arrastando e olhando a posição, o que eu vou fazer? Ó, eu vou segurar o Ctrl aqui no meu teclado, vou clicar com o botão esquerdo e arrastar, ó, vou determinar a posição que eu quero e simultaneamente, sem soltar o esquerdo, você pressiona o botão direito do seu mouse, ó, e solta. Pronto, certo? Duplicou o mesmo tamanho e ele definiu uma posiçãozinha aqui. O que eu vou fazer agora? É só pressionar Ctrl R, né, para ele criar um terceiro na mesma distância, ok? Então, tá pronto aí essa parte também, certo? E para finalizar, né, o logotipo, a gente vai fazer uma linha aqui com um pequeno efeito, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui a ferramenta Mão Livre, certo? Perfeito. Ou seja, não precisa ficar idêntico ao meu, né? Basicamente é mais aplicação dos recursos. Eu vou clicar mais ou menos aqui nessa parte, vou segurar o Ctrl, vou dar um clique e soltar o clique. Agora o que eu tenho que fazer? Com o Ctrl pressionado, basta arrastar o seu mouse para o outro lado, sem clicar, só arrastando o mouse. Quando ele chegar na área que você deseja, é só dar um clique para confirmar a largura, né? O comprimento da reta. Então, um clique, pronto, criou. Certo? Vou pegar a ferramenta de seleção, porque aí eu trabalho melhor. Vou clicar com o botão direito na cor branca. Pronto, né? Já está aqui na cor branca. Vou aumentar aqui um pouco a espessura dessa linha, né? Até um pouco menor. Pronto, certo? E vou aplicar um pequeno efeito nela. Eu quero fazer uma pequena curva nela. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar a ferramenta de forma, né? Vou clicar em um dos nós, né? Vou clicar nesse nó aqui da direita, aparece um arco, né? Para converter em curva, essa opção. Então, ó, tem 2 alças agora, que já fazer, ó, clicar e puxar. Ou seja, esse efeito vai depender do que você deseja, certo? Perfeito, ó, né? Pequena, uma bobeira, mas que dá um efeito legal. Pronto, certo? E se eu quiser incrementar, por exemplo, eu posso usar a mesma ideia, ó, que eu usei antes, né? Por exemplo, ó, vou segurar o Ctrl, vou clicar e arrastar, definir a posição que eu quero, ó, tá vendo? Definir aqui, ó, bem devagarzinho, clicar com o direito simultâneo, ó, cliquei com o direito e soltei, ó, pronto, ó. Se eu começar a apertar Ctrl R agora, ó, ele vai criar linhas, certo? Com o mesmo efeito, ok? E aí, claro, eu vou ter que pegar a ferramenta Forma, porque eles ficaram aqui fora, né? E vou ajustando, por exemplo, ó, né? Vou puxando aqui, ou seja, são pequenos ajustes apenas, né? Então fica um efeito bem legal aí, e dependendo do formato que você fez a linha, do efeito anterior, né? O efeito ainda fica mais interessante, tá vendo? Então, a gente pode ver, ó, fiz até diferente do outro modelo, certo? Se eu tivesse feito a linha aqui do lado, automaticamente o efeito seria outro, certo, gente? Então fica essa dica aí de criação de um logo simples no CorelDRAW.